Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Iane, para quem não me conhece ainda, eu sou professora e já trabalho com curso de medicina há bastante tempo e também na área de farmacologia, terapêutica, e é isso que eu gosto de falar e de trazer um pouquinho para vocês. E o que eu pensei em trazer no vídeo de hoje é uma questão bem prática. Na verdade, é sobre isso que eu busco, né? Selecionar os assuntos assim para trazer para vocês e também algumas dúvidas que vão aparecendo, eu acabo pegando as dúvidas e trazendo. Essa questão que eu trouxe hoje, que é sobre as categorias de medicamentos, os tipos de medicamento que existem no mercado, é uma questão prática porque vocês vão se deparar no dia a dia da profissão. Só que muitas vezes a gente não acha esse tipo de entendimento, de compreensão, nem em livros e muitas vezes nem em aulas do curso de medicina. Então é um tema bem pontual, que é sobre as categorias de medicamentos que são comercializados, mas que nem todo mundo conhece as diferenças. Então acaba gerando dúvidas, perguntas, porque no final das contas parece que medicamento é tudo igual, né? Só muda a marca, mas a gente sabe que não funciona bem desse jeito na prática. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o que é um medicamento? Medicamento, a gente tem um conceito para dizer o que é medicamento. Medicamento é um produto farmacêutico, né, que é tecnicamente obtido ou elaborado por uma indústria e tem uma finalidade, ou para profilaxia, ou para curar alguma doença, ou sintomático, paliativo, ou então para uso diagnóstico. É diferente de remédio, né? Remédio é algo que se usa também para aliviar um sintoma, para curar, mas que não é um produto tecnicamente elaborado, produzido por uma indústria farmacêutica, enfim. Um remédio a gente pode até exemplificar uma compressa fria, uma compressa quente, até um sono, né? Dormir quando tem dor de cabeça às vezes resolve o problema, então isso tudo é remédio. Os chás, né, os fitoterápicos, às vezes são medicamentos quando são produzidos, elaborados por indústria farmacêutica, ou às vezes eles podem ser usados como remédios, tá? Então tem diferença até nesse sentido. Se a gente for usar o termo mais técnico, a gente usa para aquele medicamento que vem em caixinha, né, lá da farmácia, é medicamento e não remédio. Agora, quando a gente quer se referir a qualquer outra coisa que possa aliviar um sintoma ou curar alguma doença, algum sinal, algum sintoma evidente, é remédio, né? Então tem diferença. Bem, os medicamentos, eles são classificados em diferentes categorias. Então, o que nós vamos falar é desses tipos de medicamentos. Existem aqueles medicamentos que a gente chama de medicamento de referência. Existem também os genéricos e os similares, tá? Vamos agora falar um pouquinho de cada um deles. Medicamento de referência. O medicamento de referência é um produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, no caso do Brasil é a Anvisa. É a Anvisa que autoriza a comercialização desse medicamento no Brasil. E esse medicamento de referência, ele deve ter eficácia, segurança, qualidade comprovadas cientificamente junto da Anvisa, no momento já do seu registro, tá? Bom, eficácia, segurança do medicamento de referência são comprovados por meio de ensaios clínicos de boa qualidade metodológica, preferencialmente reproduzidos com a população do país em que ele está sendo autorizado, né, para justamente representar as características daquela população, mas nem sempre isso acontece. Bem, mas apesar do medicamento de referência ser um produto inovador, como eu falei anteriormente, ele é inovador porque é a primeira marca com aquela substância ativa, então por isso que chama de referência. Nem sempre ele se caracteriza como uma inovação terapêutica. Eu até fiz um vídeo falando um pouquinho sobre inovação terapêutica, quando eu falei um pouco de medicamentos novos e medicamentos antigos, tá? Então, ser um medicamento inovador, que é o que se caracteriza o medicamento de referência, não necessariamente caracteriza que ele é uma inovação terapêutica, tá? A inovação terapêutica é aquele medicamento que vem com um mecanismo de ação novo, como algo que ainda não existe na clínica para ser utilizado. Isso sim é caracterizado uma inovação terapêutica. Bem, para quem quiser saber mais então sobre o que é uma inovação terapêutica, eu
pode acessar esse outro vídeo que eu gravei, né, que é sobre prescrição de medicamentos novos ou antigos. Acessa lá depois com esse vídeo, né, para você saber um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos continuar aqui ao nosso foco. Então, falando agora do medicamento genérico. O medicamento genérico é um produto equivalente ao produto de referência. Então, o medicamento genérico, ele se compara com o medicamento de referência, que foi o primeiro medicamento que uma indústria fez, né, com o nome de marca, até com aquele princípio ativo. Então, o medicamento de referência, ele referencia e o genérico é equivalente a ele. A legislação fala o seguinte, que o produto genérico pretende ser intercambiável com o referência. E o que significa ser intercambiável? Essa intercambiabilidade significa que o genérico deve ter a mesma biodisponibilidade e a mesma bioequivalência do medicamento de referência. Mas presta atenção numa coisa, essa intercambiabilidade do genérico ocorre com o medicamento de referência e não com os similares, ok? Só para deixar claro então, ter a mesma biodisponibilidade significa que se o paciente tomar o genérico no lugar do medicamento de referência, na mesma posologia, na mesma dosagem, ele vai alcançar a mesma concentração plasmática e vai ter o mesmo efeito. Isso é ser biodisponível, bioequivalente, ok? Bom, o genérico só é produzido depois de expirar a proteção da patente ou o direito exclusivo, né, o direito de exclusividade da comercialização daquele medicamento de referência. Então, o genérico ele só pode ser comercializado depois. O medicamento genérico não possui nome comercial. O nome dele é da própria substância ativa ou do fármaco. E esse nome é designado por uma lista que é a DCB, Denominação Comum Brasileira, ou, na sua ausência, pela DCI, que é a Denominação Comum Internacional. Então, existe uma lista com esses nomes de fármacos, assim como existe também uma lista com o nome das doenças, né? Como no caso o CID-10, correto? Ainda na embalagem do medicamento genérico deve estar escrito medicamento genérico dentro da tarja amarela. Além disso, tem que constar o número da lei do genérico, que é a Lei 9787 de 99, ok? Então, o medicamento genérico tem uma série de regulamentações, tem uma legislação específica para ser produzido e para ser liberado para comercializar. Já o medicamento similar é aquele que também tem uma marca, assim como o medicamento de referência, mas essa marca não foi a primeira que existiu no mercado com o mesmo princípio ativo, ele é uma cópia, digamos assim. Ok? Então, o medicamento similar é aquele que contém o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração, posologia, indicação de uso, tudo igualzinho ao medicamento de referência também, ok? Então, e também é registrado na Anvisa, né? Então, igualmente ao genérico, o similar também precisa usar como padrão o medicamento de referência, entendido? Então, só que o similar, ele pode diferir em algumas características relacionadas a tamanho, forma do produto, prazo de validade, embalagem, o rótulo, os recipientes, o veículo, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou por marca. Vamos pensar assim. Se o medicamento similar, ele pode diferir, por exemplo, do referência nesses detalhes, o que é importante a gente lembrar? Que essa diferenciação em relação a recipientes e veículo, que são aquelas substâncias que são colocadas no medicamento para dar a forma, a dureza ou a rigidez, né, do comprimido, ou então a friabilidade, que é aquela capacidade de soltar as partículas do comprimido, por exemplo, né, para se dissolver, o tipo de corante, conservante. Então, tudo isso pode mudar, de certa maneira, os parâmetros da bioequivalência entre o similar e o referência. Vocês entendem? É diferente dos genéricos, né? Os genéricos, os medicamentos similares precisam apresentar para a Anvisa teste de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica para obter o registro.
comprovando que possui o mesmo comportamento no organismo em vivo e as mesmas características de qualidade in vitro do medicamento de referência, tá? Mas o genérico precisa demonstrar que ele é intercambiável, é diferente. Então, o similar não precisa ser intercambiável ao referência, apenas o genérico que precisa ser intercambiável, conforme a legislação. Por isso, muitas vezes, um paciente usa, por exemplo, uma determinada marca de medicamento, que é um similar, e depois muda de marca, compra outra marca e percebe diferença nos resultados. Por mais que sejam diferenças sutis, isso pode sim acontecer, pois só o fato de que cada marca de similar possui recipientes diferentes, por exemplo, já é motivo de poder acontecer uma absorção diferente, uma metabolização um pouco em um tempo diferente, ou então, né, a mesma concentração não seja alcançada no plasma. Bem, sem falar aqui de questão de qualidade de medicamento, tá? Isso é uma outra questão. O que eu estou trazendo aqui, essa explicação, é imaginando que todas as marcas de medicamentos, sejam similares, genérico, de referência, todas têm qualidade, têm substância ativa ali presente, na concentração ideal, indicada na bula ou no rótulo, na caixinha, enfim. Ok? Existem legislações que tratam especificamente de controle de qualidade de medicamentos que os laboratórios precisam seguir e que a Anvisa fiscaliza. Tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é em relação à diferença das três categorias de medicamento, que é o referência, o genérico e o similar, tá? Então, o referência é aquele medicamento que foi produzido primeiro, ele é inovador porque ele foi a primeira marca que chegou no mercado com aquela substância ativa, não necessariamente é uma inovação terapêutica, mas ele é inovador por ser o primeiro. Então, ele vai ser o padrão para os similares e para os genéricos, os quais, tanto similares quanto genéricos, só poderão ser produzidos depois de expirado o tempo da proteção de patente que o referência tem, certo? Depois desse tempo, outros laboratórios podem produzir com aquela mesma substância ativa, porém, o genérico tem uma legislação que fala que ele tem que ser intercambiável, ou seja, tem que ter a mesma bioequivalência e biodisponibilidade do que o referência. Já os similares, não. Similares, eles não têm que ter uma intercambialidade, eles têm que ter uma bioequivalência relativa. Tá? Então, eles podem mudar o recipiente, o veículo, a cor, a forma, tudo isso. Bem, pode até parecer, isso tudo parecer um pouco confuso. Eu vou tentar dar um exemplo agora, fazer uma analogia, para a gente poder entender um pouco melhor. Por exemplo, uma roupa de time oficial. Né? Sem falar nome de time, aqui cada um torce para um, mas enfim. Ela é feita com um material específico para transpiração, com aquele tecido, um tecido que tem uma tecnologia específica para isso, que é uma finalidade que é o esporte. Digamos que essa camiseta do time oficial seria a nossa marca de referência, tá? Agora, você que é estudante de medicina, tá numa atlética, que tem um time e que o pessoal joga bola, final de semana, faz campeonato, enfim. Também tem uma camiseta do time da Atlética, que também tem um tecido especial para transpiração, feito por uma tecnologia específica para esporte, né? Mas não é a mesma camiseta daquele time oficial, como eu exemplifiquei antes, que seria o referência. A camiseta da Atlética pode até ser feita exatamente do mesmo tecido de uma camiseta de time oficial, mas a costura é outra, quem produziu foi outra empresa, a cor é diferente. Podemos então dizer que seria como um similar, entende? Tem qualidade também, mas não é possível ser exatamente a mesma coisa. Enquanto que o genérico, ele legalmente tem que ser intercambiável com o referência. Ou seja, se o jogador de time oficial vestir a camiseta oficial, que é o de referência, e a camiseta genérica, que tem que ser exatamente os mesmos detalhes, ele deveria ter os mesmos resultados. Bem, não sei se ficou claro, acredito que facilita um pouquinho para entender, né? Esse assunto é bem básico, né? Mas é importante ter essa compreensão, porque é isso que vocês vão depois ver o paciente trazer, esses relatos de usar uma marca X, outra Y. Então, um dos cuidados que o médico deve ter é com as marcas que ele prescreve. Então, se você gostou desse vídeo,
entendeu esse conteúdo, achou importante, então curte, compartilha e continua comigo que eu vou trazer para você sempre muito assunto assim de origem, de cunho prático, né, que possa te ajudar, te preparar melhor para a tua profissão, tá? Então muito obrigada pela atenção e até a próxima.